Povo de Deus, Provérbios capítulo 17. Melhor é o bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Aqui, se você fizer uma pesquisa, esse bocado seco aí é uma miséria muito grande, é algo basicão, é aquela pessoa que tem o mínimo para comer. Mas o autor de Provérbios está dizendo que é melhor ter esse bocado aí pouco, com tranquilidade dentro de casa, do que ter muito o que comer, mas ter contenda, ou seja, não ter paz, né? Não ter tranquilidade ah, na vida. Então, isso é o que é importante. Não é muito dinheiro, não é pouco dinheiro, é ter paz, é ter alegria, é isso? Essa é a orientação ah, do Provérbios. Às vezes as pessoas lutam por muito, ficam obcecadas por muitos, ou em alcançar alguma coisa, e essa obsessão acaba trazendo uma série de transtornos para a vida dela, para a vida da família, para a vida de terceiros, para a vida da faculdade, lá para o ambiente de faculdade, o ambiente de trabalho e tantos outros ambientes de igreja e tantos outros ambientes. Versículo 2: O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. Aqui nós temos uma palavra que diz que a prudência ela pode gerar benefícios que a pessoa não tem. Então aqui o escravo acaba tendo algo que na verdade é o filho que tinha o direito. Por quê? Por causa da prudência dele. Então a sua prudência pode gerar benefícios a você que na verdade você não tem. Outras pessoas vão ver aqui a relação de Israel com a igreja, não é isso? Israel é o povo escolhido, mas rejeitou esse chamado, e a igreja agora entra como a grande menina dos olhos, vamos dizer assim, de Deus. Mas o chamado original é para Israel, mas Israel rejeitou. O Paulo fala: já que vocês não querem, eu vou para os gentios, né? E os gentios ficaram alegres quando ficaram sabendo dessa postura do apóstolo Paulo. Quem tem o direito não quer usar o direito será passado. Não é isso? Lá na parábola que Jesus manda chamar trabalhadores para a sua festa, aquele mandou chamar e não quiseram vir, não quiseram ir. Ah, não quer ir não? Então chama outros, que a minha festa não ficará sem pessoas. Né? Então, às vezes, o chamado é teu, o privilégio é teu, a honra é sua. Mas se você não honra a sua honra, então essa honra será passada a outro. 3. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Então você vê aquela questão aí de sondagem, não é isso? Você vê a questão de forno aqui, que tem que ver com fogo. O crisol é a questão de provar também como se fala? A prata, né? Assim como a prata, assim como o ouro passa pelo fogo e é testado, né? A prata também passa pelo crisol e é testado. Depois você pesquisa crisol, se quiser, no Google, você vai encontrar algum elemento de que usado para, para provar, para medição. Vamos dizer assim, tipo um tubo, né? Vamos dizer assim, mal comparando, né? Você bota ali dentro de um tubo algumas substâncias e começa a mexer, e aquele tubo ali, né, com algumas químicas, vai provar, vai medir, vai revelar alguma coisa sobre a peça. Seria mais ou menos isso, é algo de medição, assim como o fogo mede o, 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 o ouro. E aqui, fazendo uma comparação, Deus é aquele que mede, assim como o forno prova o ouro, né? Assim como o crisol prova a prata, o Senhor prova os nossos corações, ou seja, Ele sonda os nossos corações e com profundidade, não é isso? E aí, o que ele tem encontrado no meu e no seu coração? 5.
O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. Eu estava pensando aqui, esse provérbio aqui, eu acho que ficaria melhor na seguinte versão, né? O que escarnece do ser humano, né, insulta ao que criou. Não importa se que seja rico ou pobre, aqui a ênfase é no pobre, que geralmente o pobre que é insultado, né? Mas não importa o que escarnece do ser humano, escarnece de quem o criou. E aquele também que exalta demais o ser humano, também insulta o que o criou. Porque existe uma linha demarcatória, não é isso? Eu sempre falo sobre isso. Imagine uma linha, assim, tipo a linha imaginária do Equador. Essa linha, ela alinha todos nós, seres humanos. Ninguém pode ficar acima dessa linha e ninguém pode ser considerado acima dessa linha e ninguém pode ser colocado ou considerado abaixo dessa linha. Acima é idolatria, é exagero. Abaixo é desprezo, né? E isso é desprezar a criação de Deus ou honrar demais algo que é criatura e não criador. Nós temos que ter essa mediação aí, esse comportamento adequado nas nossas relações com os seres humanos. Versículo 9: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Tá vendo? Às vezes eu lembro dessa passagem que me fez lembrar de Saul, mais mal comparando, né? O Saul tinha acabado de ser rei e tinha alguém lá que o insultou Saul, não deu as devidas honras e queriam, estava desrespeitando a Saul. E Saul, naquele momento de festa ali, ele achou melhor ignorar. Naquele momento que não valia a pena dar muito crédito àquela afronta, porque se não ia quebrar um ambiente ali. É isso. E o texto aqui está nos ensinando que vale a pena, às vezes, você ficar na sua, você não dá muito crédito e levar avante algum tipo de transgressão feita a você ou a terceiros. É tipo assim, é botar lenha na fogueira, não é isso? É mexer em fezes, muitas vezes já está secando ou já está seco. É se começar a mexer, começa a feder de novo, né? Há situações que é melhor abafar, há situações que é melhor não levar avante, seja ela direcionada a você ou seja ela direcionada a terceiro. Há pessoas que adoram colocar de novo lenha na fogueira. Há pessoas que não conseguiram entender o valor de, às vezes, engolir um sapo, o valor, às vezes, de ficar quieto, mesmo estando certo. É isso? É isso que o texto está nos ensinando aqui. Então, melhor ficar na minha aqui. Se começar a falar muito sobre isso, vai dar ruim, vai piorar. Então, é melhor ficar com esse mal do que aumentar o mal. Essa é a ideia do texto. Versículo 13: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Há muitas pessoas que pagam o bem com o mal. Ela recebe o benefício e ela não retribui esse benefício, né? E o maior mal que as pessoas têm pago ou pagado, não sei a expressão, com relação ao bem, é ao bem que o Cristo fez na cruz do Calvário. A rejeição desse grande ato é pagar o mal com o bem, né? E tem pessoas que rejeitam de maneira indireta, mas rejeitam, né? Não dão o devido valor, é rejeitar. E há aqueles que pagam o bem com o mal, fazendo afrontas a esse ato, desprezando, blasfemando, fazendo piadinhas com a morte vicária, né, de Cristo, a morte substituta, né, que era a nossa morte, ele morreu em nosso lugar. Então, pessoas que pagam o bem com o mal. Em vários níveis, em várias realidades, há pessoas que fazem isso. Como tem sido você?
Minha irmã, meu irmão, nesse sentido. É isso. E principalmente em relação ao bem que Cristo e que Deus faz a nós. Temos procurado corresponder a esse bem ou temos pagado com o mal, né? Com prática de pecado, de mentira, de injustiça? Não é isso? É algo a ser pensado e a ser buscado, porque são posturas de direcionamento da palavra do Senhor, né? Não pagar o bem com o mal, né? E sempre retribuir bem com o bem, né? E quando receber o mal, ainda tem a orientação, né? Não pagar o mal com o mal. Aí ainda tem essa também, né? Você faz o bem e retribui, e as pessoas muitas vezes retribuem é, o mal. Aí você não deve reagir. Ah, eu fiz o bem a você e você fez mal, então toma. Não. O princípio é ainda assim, ó, mesmo assim, porque o benefício do ato de bondade, ele já é automático. Quando você faz alguma coisa de bom, você já recebeu a recompensa só em poder fazer aquilo. Só em você ter condição de fazer o bem, já é a tua recompensa. E se a pessoa retribuir, reconhecer, essa aí é a sobremesa. Mas se não vier a sobremesa, tu já tem a recompensa só no ato. Ok? 14. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixa. Ou seja, aqui não estão falando da orientação de matar o mal pela raiz. A pessoa começou a discutir, a pessoa começou a abrir a represa e começou a entrar água. Se continuar a discussão, a represa vai continuar sendo aberta. Daqui a pouco o tanque, né, está cheio de água. Né? Nesse sentido aí, já que a água é a contenda, é a briga, não é bom que o tanque se encha de água. Então, mata o mal pela raiz. Começou a ver, começou a acender a chama do fogo. Né? Começou a pintar ali as primeiras fumaças. Né? Começou ali a temperatura subir, mata o mal pela raiz. É a orientação do versículo 14. 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são ao Senhor, tanto como o outro. Você vê que desde a antiguidade tem essas coisas, né? Justificar o perverso e condenar o justo. Né? De uma causa, quem é justo paga, quem é injusto leva. Isso aí, desde que mundo é mundo, existe isso. E aí, o único jeito é esperar a justiça do Senhor. 17. Em todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz o irmão. Isso aí é muito conhecido, não é isso? Amigos que se fazem irmão. Há muitos amigos, às vezes, que se comportam melhor que irmãos. É possível, sim. Temos amigos como irmão. E possamos estarmos abertos para isso. E que possamos não só estar abertos para recebermos amigos que acabam se comportando como nossos irmãos, como também nós nos colocarmos nessa postura de sermos amigos de alguém a ponto de um nível de sermos irmãos. 23. O perverso aceita suborno secretamente para perverter a vereda da justiça. Mais uma vez, aquilo que é antigo, desde a antiguidade. E eu fico impressionado que as pessoas ainda ficam surpresas com essas questões aí. As pessoas ainda muitas vezes, nos relacionamentos, ficam escandalizadas quando elas experimentam esse tipo de comportamento que a Bíblia já relata há anos e mais anos. É o que eu sempre digo: ficar triste é normal, ficar um pouco abatido é normal, mas escandalizado, um negócio como esse, abater minha fé, é fazer que eu perca a fé? Isso já existe desde que mundo é mundo. Não, a Bíblia já nos fala como é que é a realidade do ser humano, o que o ser humano é capaz de fazer. Entendeu? Você pode ficar surpreso com a pessoa que se revela assim. Mas o ato em si não é surpresa nenhuma. Ok?
25. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. É. Todo pai tem sonho para os seus filhos. Todo pai projeta um futuro para o seu filho. Não é isso? E todo pai espera que o filho seja melhor do que ele é. Mas só que, infelizmente, nem sempre isso acontece. É. E filhos que pais projetaram alegria acabam se transformando em tristeza. Isso também é algo que acontece debaixo do céu, desde que céu é céu, desde que o mundo é mundo. Que tipo de filho você é, meu irmão? Está aqui me ouvindo? Você é jovem, você é adolescente? Que tipo de filho você é? Que tipo de filha você é? E você, adulto, que tipo de filho você foi? Que tipo de filha você foi? Se pegar o teu currículo, o que está no teu histórico de filho que você foi e de filha que você foi? Qual testemunho de seus pais dariam de você, minha irmã, meu irmão? Qual o testemunho? Tanto no passado quanto no presente. E se o teu passado, se o teu presente ainda não são bons, ainda dá tempo de corrigir e fazer o futuro. Versículo 27 e 28, que praticamente é a mesma coisa, e encerramos aqui. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estuto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Ou seja, é aquela pessoa muito parecido com outro versículo lá que nós lemos, né? Cadê? O outro aqui, ó, o versículo 9 é o que encobre a transgressão, né? E aí, no caso aqui, é uma transgressão que pode ser contra ele, e ele não retribui o mal que é contra ele, ou a transgressão de terceiro, que ele também não fala para que o mal não se alastre, para que a chama ruim da fogueira não venha aumentar. Aqui é a mesma ideia. Quem tem a palavra, quem retém a palavra. Ou seja, a pessoa, ela sabe, ela equilibra o que vai falar. Né? Não é a mesma ideia lá do capítulo 15, que nós já lemos? Já passamos por aí, não tem alguma coisa relacionada a essa, no versículo 15? Olha lá. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Está vendo que está repetindo? Né? Aqui aí, alguns princípios que nós já aprendemos. Nós temos aqui, por exemplo, no capítulo 16, versículo 24, a palavra agradável são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Aqui são palavras proferidas. No texto que nós estamos falando aqui agora, é você não proferir nada. Né? Se proferir, falar alguma coisa, falar pensando antes, analisando antes, no tempo adequado. Mas há momento que não é para falar, há momento que é para ficar quieto, para reter. Né? Tudo isso aqui fala sobre palavra. 15, capítulo 15, versículo 1, capítulo 15, versículo 23, capítulo 15, 32 e capítulo 16, 32 também. E agora o capítulo 17, 27 e 28. Todos esses versículos relacionados ao uso da palavra, ao que você fala. Ao falar, critério. E há momentos que nem se deve falar nada, é melhor ficar quieto. Porque até o estulto, o ignorante, vamos dizer assim, né? Quando ele se cala, é tido por sábio. Às vezes é melhor se calar do que falar. Porque falar vai piorar. E muitas vezes a pessoa ela fica quieta, não porque ela é mansa, ela fica quieta esperando o momento de falar de maneira mansa, isso é sábio. Mas às vezes a pessoa fica quieta porque ela é muito irada, ela sabe que ela falar, ela vai perder o controle, então ela fica quieta. Então, cada um deve se conhecer e procurar usar as palavras da melhor maneira possível. É o que nós temos falado
nesse estudo de provérbio com abundância. Esse é o grande desafio de todos nós. Não só quando somos provocados por terceiros, ou quando somos provocados por nós mesmos, por nossa própria natureza. Né? Mesmo porque o terceiro acaba provocando nossa natureza. É isso? Mas às vezes nós também devemos tomar cuidado de o primeiro passo não ser nosso. Né? O grande desafio é de nós não tomarmos a atitude, o ponto inicial da contenda, e o segundo passo, tão difícil quanto o primeiro, é quando o outro tomar a atitude, nós temos o controle de nossas reações. É isso. Provérbios, capítulo 17. Você já se inscreveu no nosso canal? Já está inscrito? Faça isso. Né? A tua função é escrever. A nossa função é produzir. Aqui, pastor René Ricardo, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.